Hoje nós estamos no Museu de Arte Contemporânea da USP e eu vou visitar a exposição Memorial do Desenho e conversar com a Carmen Aranha, que é curadora da exposição, e com Evandro Nicolau, que é educadora aqui do MAC e assistente de pesquisa para a concepção dessa exposição. A Carmen vai contar para a gente o porquê escolher o desenho como linguagem, considerando a arte contemporânea e o acervo do museu com tantas ofertas e tantas mídias para apresentar uma ideia. Essa exposição, ela é produto de uma pesquisa maior que chamava-se do desenho moderno ao contemporâneo, e ela vem de um recorte do acervo do museu, que é um acervo que tem 70% das obras do museu são sobre papel. Então eu sempre tive muito interesse em pesquisar esse acervo. O desenho, ela é uma linguagem estruturante das artes visuais. Então, você entendendo de desenho, entendendo de todas as tensões que a linha constrói para fazer o desenho, para construir a forma, para construir as superfícies, as voluminosidades, todos os elementos do desenho em correlação, você, de uma certa maneira, consegue projetar isso no mundo da vida. Então, esse interesse vem por essa questão, vem pelo acervo do MAC, que tem um acervo rico em desenho, e pela possibilidade de termos aqui um diálogo entre artistas da modernidade, que o acervo do MAC é rico nos artistas da modernidade, e o convite de artistas contemporâneos que também compuseram esse recorte. Esses artistas contemporâneos, então, de uma certa maneira, atualizam essa linguagem, e ao atualizar também dizem, na realidade, como é que o desenho se comporta hoje, nos seus suportes, nas suas mídias, nas diversas modalidades que ele vai se estruturar na contemporaneidade. É mais ou menos isso. Essa exposição, ela afirma, de certo modo, uma situação identitária do desenho. É uma mostra coletiva, mas ela não nos apresenta os artistas de um modo linear e histórico. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse trabalho que abre a mostra, a mala, que justamente apresenta um objeto enquanto suporte para a produção do desenho. Nós quisemos, de uma certa maneira, mostrar como é que o desenho ele vai se desenvolvendo desde o momento em que ele é quase que um esboço para a obra de arte, para a pintura, para a escultura, e como é que ele vai, de uma certa maneira, se aproximando de determinados suportes, e nesses suportes ele vai se tornando o desenho no suporte. Para posteriormente, nós vamos ver, o desenho em si, se tornando uma linguagem contemporânea e já não tendo mais aquela ideia de que ele ainda está preso no papel. Está preso no papel, está preso como um esboço, está preso como uma estrutura. Uhum. E aqui nós temos nessa obra do Carratu essa primeira modalidade de que o desenho é apropriado pelo artista num suporte completamente diferente, que seria uma mala. A gente pode falar que é um objeto. Na realidade, hoje em dia, o pessoal chama de escultura, né? Uma escultura. Eles não chamam mais de objeto. Agora, tem um tema urbano que aparece, né? Essa primeira perspectiva da cidade surgindo como forma, numa mala que você carrega objetos e coisas, enfim. Acho que isso é um canal de abertura para a exposição. Nessa seleção que a Carmen fez de obras do MAC, a gente pode ainda imaginar que muita coisa ficou de fora, né? E é possível ainda que ela venha a fazer mais umas 2 ou 3 exposições ou edições dessa ideia de memorial do desenho, né? Acho que isso é interessante a gente pontuar pelo volume de material que a gente tem. Uhum. Acho que é importante falar que a primeira obra que nós temos nessa exposição é de 1913, do Bérard. E a última obra seria o nome da exposição, que nós convidamos o artista Rodrigo Munhoz para justamente trazer um pouco a cidade para dentro do museu.
Que o museu tem, né, as pessoas têm uma ideia sobre o museu que é uma coisa muito segregada, que ela é fechada, ela está sempre com as obras. Então essa ideia de trazer o Rodrigo foi justamente para mostrar que na atualidade, você indo para a cidade, você vê também linhas, mas que são linhas da pichação, que é este trabalho aqui que ele fez dentro do museu, não fez no espaço, ele fez num lugar específico para ele, como vamos dizer, como um ato artístico que também seria meio escondido, porque ele não pôde ser feito dentro do espaço, por causa dos ar-condicionados. Então ele não foi feito aqui, ele foi levado para um canto e fez na calada do dia, porque foi de dia, então ele fez essa pichação, não foi registrado nem nada. Havia na primeira proposta curatorial, né, no modo como a Carmen estava estruturando a curadoria, uma ideia de contrapor a utopia da modernidade a uma espécie de distopia do mundo contemporâneo, né? E é daí que partiu um pouco essa ideia de trazer alguém que pudesse decifrar essa forma que é colocada num lugar marginal, né? Na produção simbólica, na produção expressiva, enfim. Mas já faz algum tempo que, pelo menos a questão do grafite, já tem sido incorporada à arte contemporânea de forma muito natural, né? E mesmo algumas discussões a respeito da pichação, a gente sabe que tem um mercado negro de pichação em São Paulo, que comercializa fotos de monumentos pichados e coisas do tipo, enfim. E também eu acho que vem ressaltar esta importância da gente discutir que tipo de escola que a gente tem e que tipo de formação que a gente tem para oferecer para a população, em que a presença do desenho é algo excluído, né? Uma criança só desenha enquanto está na educação infantil. Depois que ela sai da educação infantil, o desenho desaparece do universo escolar, né? Falando de modo mais generalista, né, do que vem a ser a escola, né? E aí tem um texto bem interessante do Flávio Mota que ele fala dessa acomodação do desenho, né? É o desenho e emancipação, quer dizer, se o desenho não está presente como uma possibilidade de expressão, de cultivo da criatividade, da imaginação, ele vai se tornar algo marginal, né? Ou ele vai se tornar um adoecimento, né? Na verdade, a perda do desenho produz uma série de problemas, porque a humanidade é desenho. A gente reconhece o que o ser humano fez na história da humanidade por meio das imagens que ficam grafadas e, no entanto, isto que a gente chama desenho, que tem técnica, que tem linguagem, que é uma organização mental, que não é trabalho de vagabundo, pelo contrário, o artista é um trabalhador, o artista organiza quando ele está produzindo uma obra de arte, é simplesmente negado no universo escolar, né? Simplesmente apagado, né? E quando alguém não consegue viver sem essa manifestação, ela encontra um canal de veiculação nesse lugar que a gente chama de criminalidade, né? Que é o lugar onde a pichação aparece, vamos dizer assim, para o senso comum, né? Então esse retorno ao desenho tem a ver com isso. Ele é uma origem de uma percepção de mundo também. Então um retorno àquela linha que está entre as coisas do mundo. Isso é super bonito. E entre as coisas do mundo como uma tensão, né? Ela é uma tensão entre as materialidades, entre as formas. Então trazer isso como uma origem do pensamento para que a criança e o jovem perceba que existe um desenho do mundo, que aí tem a ver com as duas teses que ele fez, né? Desenho, percepção, memória, né? Como uma coisa estruturante do nosso pensamento. Daí vem o Beuys que diz que, na realidade, está no nosso catálogo, na realidade, o desenho, quando ele sai, é a primeira forma de uma invisibilidade tornada visível. Então, também tem essa característica, essa exposição. Porque nós temos desenhos mais clássicos, né, do início do século. Posso sugerir uma coisa? Eu queria falar dessa, já que está no diálogo. Fale. Posso perguntar? Vai, essa daqui? porque a gente não deixa ninguém perguntar, né? Não, porque a gente podia fazer uma coisa. Pode falar. Podia fazer um corte, você ia já para o clássico. Você pegar isso e cortar no berrar.
No Beharre, é mesmo. Porque é quase que a mesma forma. Essa obra, ela tem uma certa contemporaneidade, porque ela traz uma série de traços que imputam uma abstração, porque ele vai também trabalhar a questão da música nesses traços, nessa composição. E ele vai justamente trazer, se a gente for andando e olhando, você vai poder olhar, por exemplo, naquela obra, você vai ver traços dramáticos, tão dramáticos quanto, porque são traços grossos, são traços bem marcados, de uma artista contemporânea, que é a Cristiane Moraes. E aí, se nós formos andar pela exposição, a gente pode, então, começar a ver o que seria um clássico para depois a gente chegar num contemporâneo. Uma das questões que nós ficamos bastante interessados foi justamente essa ideia de sair de uma utopia no sentido de desenvolvimento, um progresso que nós vamos do desenho moderno, então a gente chega ao contemporâneo com passagens muito específicas, né? Então essa foi uma das questões que foi levada também à museografia, à museógrafa, que é a Elaine Maziero, e que fez uma coisa que eu acho que daqui dá para ver, e toda a exposição, de uma certa maneira, ela traz isso. Então quando eu estou olhando aqui o Von Ra, eu estou vendo que ele, na realidade, está fazendo uma apologia, né? Está enaltecendo a Tarsila do Amaral, porque ele está desenhando, chama Projeto Tarsila aqui. E, de repente, essa obra é de 2011. De repente, então, eu olho para lá e vejo Manita Malfatti, tá certo? E desenhos onde a gente penetra que a gente é convidado, na realidade, para isso a gente penetra num campo mais clássico do início do século, né? Então a gente vai ter desenhos mais, vamos dizer, do acervo mais antigos. Nós temos a Anita, nós temos a Tarsila, nós temos o Ismael Neri, que são artistas mais, vamos dizer, clássicos do nosso acervo. Então aqui a gente tem o Ismael Neri, olha só. E ainda nessa temática do ser humano, né? Nós temos aqui o Emiliano de Cavalcante, aqui é o Pansetti, o Rafael Galvez, o Portinari. Então, essa ala aqui, vamos dizer assim, ela foi também, com os painéis, ela foi um pouco deslocada para justamente eu estar olhando aqui o John Grass e vejo lá o artista convidado, que é o Parker. E vejo também a Rosana Paulino, que está ali do lado. Então, essa ideia de fazer esses contrapontos seria uma ideia de criar planos do olhar, planos para o olhar, que é como a gente vê hoje. Então, tem alguma coisa a ver com isso. Esses desenhos são, entre aspas, cópias declaradas, né? Ele se passa pela própria Tarsila do Amaral, vamos dizer assim, né? Então para além do gesto gráfico, está também, vamos dizer, o conteúdo simbólico que o artista se propõe, né? Ele se propõe a dizer, olha, eu sou agora a Tarsila do Amaral, estou dizendo para vocês e estou fazendo uma obra que ela já fez, e nisso ele traz, para quem tiver mais curiosidade de conhecer o trabalho do Von Ra, todo o trabalho dele é nessa ironia, né, do macete artístico, da forma de copiar o trabalho de outro e se apropriar disso declaradamente. Uhum. Né? Então tem uma postura conceitual junto. Uhum. Né? E aí sim foi uma questão da museografia e da curadoria ter espelhado essa moldura envelhecida com a moldura mais antiga mesmo da Anita Malfatti. Da Anita Malfatti. E a Anita, como a Carmen já ressaltou, a gente fez um rebaixamento da linha para visualizar os desenhos. Né? A Anita é a única que está obedecendo, vamos dizer, as orientações museológicas, né? De 1,60 m na altura do olhar. Né? Uhum. Os outros desenhos eles estão 1,40 m, que é justamente para, como eles são menores, para as pessoas poderem chegar e se abaixar um pouco, uma espécie de reverência. O Donald, ele veio para o Brasil exatamente na semana anterior às eleições presidenciais de 2018 e ficou até uma semana depois, né? Foram essas 2 semanas que ele esteve aqui, né? E eu fui levar ele para conhecer alguns espaços culturais em São Paulo e ele pôde presenciar uma semana antes das eleições
uma manifestação pró-candidatura de um determinado candidato, e ele viu as bandeiras brasileiras, aquele volume de verde e amarelo, etc., né? E ele sabia um pouco as questões ideológicas e posicionamentos políticos e do que estava acontecendo no Brasil, e ele vivenciou também o processo eleitoral. No dia do resultado das eleições, eu estava levando ele de volta para o hotel e ele viu de novo essa manifestação toda. E aí a leitura que ele teve visual, né, do país naquele momento, né, um país que é reconhecido pelo verde e amarelo, etc., foi, na verdade, uma obscurecência, né, dessa paisagem, né, que poderia ser tão exuberante, mas que, de repente, se torna totalmente preta, né? E a data, e o nome do trabalho é Concebido em São Paulo, 7/11/2018, né? A obra foi feita em 2019, finalizada, né? Mas foi concebido. Mas a ideia dela veio nesse dia, né? E ele me mandou um e-mail depois brincando, falou assim, tem um enigma ali que está na data, né? Que é essa data, né? Ele é um artista que trabalha, diretor de um programa de interdisciplinar na Escócia, que trabalha com arte e ecologia. Se a gente olha para o desenho moderno e vê o desenho moderno com uma série de inovações formais, né, a gente ainda olha para ele ainda com o olhar da janela clássica, né, da estrutura de composição clássica, o modo como se posicionam as figuras, né? Então, embora a Anitta venha trazer um expressionismo, Flávio de Carvalho, até no campo da arte abstrata também, uma transformação nessa composição. Quando a gente vai para o desenho contemporâneo, essa estrutura de composição, ou seja, aquelas linhas que a gente não enxerga de desenho, que é o modo como a gente distribui as coisas no espaço, elas são completamente subvertidas, né? Então, por exemplo, nesse desenho do Donald, não há, embora tenha um acabamento técnico quase hiperrealista nas palmeiras, mas a estrutura de composição é completamente desmontada. A mesma coisa no Zé de Neste com os retratos, né? A mesma coisa com o Victor Misael, que vai tornar o Victor Misael e o Carratu, né? Aquela primeira imagem, né? Sim. Que vai transformar esse espaço de composição do desenho, né? O espaço de composição do desenho se torna uma outra coisa. Ou qualquer coisa passa a ser visível como potencialmente lugar para o desenho, né? Acho que esse é um dado interessante. Talvez uma atividade até intuitiva, pensando no modernismo, na primeira fase do modernismo, que os artistas, eles não sabiam muito bem o que eles queriam, mas eles sabiam o que eles não queriam, que era justamente continuar com o tradicionalismo cultural e aquelas formas de representação que já eram dadas como modelo. Então, eu não sei se talvez uma atualização do desenho contemporâneo é também romper com certos paradigmas. Pode ser, mas também pode ser um lugar de resistência ou de tentativa. Uma palavra uma palavra não, né? Uma sentença que a Carmen gosta muito, fala assim, olha, não passou pelo renascimento, né? Tá. Não passou pela clareza, Proporção. E ordem, né? Perspectiva, né? E em determinada medida, a perda da consciência de que o desenho é uma organização de linguagem faz com que a gente comece a não entender nada ao redor do, né? Sim. Estou dizendo o senso comum, né? Quer dizer, as pessoas que infelizmente não têm oportunidade de entender minimamente sobre a linguagem, né? Quer dizer, eu não preciso ser um matemático para conhecer matemática. Sim. Né? Eu preciso da matemática para a vida, né? Então eu não preciso ser um artista para conhecer arte, mas eu preciso cada vez mais da arte para compreender melhor esse volume de imagens que nos invade o tempo todo, né? Quer dizer, o que é que está por trás dessas imagens, né? De certa forma, há sempre um desenho por trás das coisas. Primeiro, o que seria uma heterotopia? A heterotopia seria isso, olha, eu vejo aquele trabalho ali, depois eu vejo um outro plano para o olhar, que vai para um desenho mais clássico, de repente eu vejo o contemporâneo, aquele contemporâneo pega
determinadas estruturas do desenho e se projeta ampliando. Então, essa também, daí eu olho para as árvores ali, será que eu vejo traços naquelas árvores daquilo que eu estou vendo aqui? Então, essa é a ideia da gente fazer uma heterotopia, vamos dizer assim, onde você tem planos de olhar, onde você tem olhares diferentes e onde você tem um tempo que você não consegue congelar, é um tempo que passa. Né? Porque eu olho para lá, daí eu vou até ali, mas eu olhei aqui, eu volto. É um tempo que está, vamos dizer, como tempo. E você constrói o seu tempo, você constrói como o seu é percurso. hoje em dia o nosso olhar. O nosso olhar ele é construído por nós mesmos, de uma certa maneira. Distópico e heterotópico. Heterotópico. Né? Então, no fim desse corredor tem uma fábrica que é linda de morrer, as fábricas Matarazzo, que não existem mais, que era uma artista que andava com o nosso diretor, que é biólogo, andava pela Amazônia. Ela era convidada para fazer desenhos, registros daquilo que eles estavam estudando e pesquisando. E ela tem uma precisão, vamos dizer, de observação muito grande, que seriam as fábricas Matarazzo. Esta obra em especial do Júnior Susi, que é essa brincadeira das possibilidades do corpo, né? O que o corpo pode fazer ou não, né? Ele registra esse self estranho, né? Da capacidade de dobrar a língua, de colocar a língua no nariz, embora seja um desenho frame único, vamos dizer assim, né? A gente pode imaginar que tem um movimento aí sendo feito, né? São movimentos até banais, não tão banais. Eu, por exemplo, não consigo colocar a língua na ponta do nariz, mas ele sugere esses movimentos cotidianos. É até um conceito próximo da performance, por trazer algo tão presente na nossa vida. E uma linha fragmentada, tensa, muito próximo àquele trabalho do Flávio de Carvalho. Olhar um desenho é olhar um ponto que, se colocado em movimento, produz uma linha, né? Então, essa é uma dica, quer dizer, percorra a linha, né? Quando você percorre a linha, você vai imediatamente fazendo um movimento cerebral de identificação, né? de formas conhecidas com aquilo que você está vendo, né? E, de repente, de alguma maneira, isso que parecia um rabisco, uma sujeira, que é a grande questão da pichação, o ódio que se tem sobre a pichação, é a impossibilidade de entender a cifra, né? Entender o que está cifrado ali e decifrar isso, né? Ao percorrer com o olhar essa linha, você começa a identificar que existem algumas letras e, ao se afastar um pouco mais, você percebe que isso formou o título da exposição, que é Memorial do Desenho. Ou seja, parar diante do trabalho e se disponibilizar à atenção daquilo. E para muitas pessoas, aquilo que era só uma sujeira, etc., de repente, magicamente, é decifrado, né? E o cérebro tem prazer em descobrir, né? Quando ele descobre alguma coisa, a gente se sente gratificante, bem, né? É gratificante. É gratificante. Não digo uma sujeira, mas talvez o registro do gesto ou o registro de um ímpeto. Pois é, eu digo sujeira que se tratando dessa maneira como as pessoas olham para essa expressão, né? Porque antes de mais nada, é o registro, justamente como você falou, de um gesto, né? De um gesto contido, de um gesto oprimido, de um gesto que precisa de um espaço para se manifestar, né? Às vezes só dizendo o próprio nome, né? Na verdade, toda a pichação é a impressão do nome de um determinado grupo, do nome de uma determinada pessoa, né? É uma questão de identidade. Né? Quando eu falo que esse aluno não passou pelo Renascimento, eu estou falando um pouco dessa ordem, dessa proporção, dessa clareza, dessa harmonia que vem sendo, vamos dizer, completamente desconstruído na contemporaneidade. Eu não sei se isso é um valor. O que é valor seria, vamos dizer, estético, né? Estético-ético, seria justamente você exercitar um pouco disso para depois, então, entender determinadas questões do contemporâneo. Então, não seria valorizar aquilo que pertence às ordens, às proporções, às clarezas, mas conhecer para depois encontrar
no mundo todas as diferenças, né? E conviver tanto com a harmonia quanto com a heterotopia. Então, o desenho, ele mostra para você um pouco dessa capacidade que você pode ter de projetar o seu olhar aculturado, né, que passou pelas diversas questões da arte, e projetar no mundo de hoje. Essa ideia de projeção, ela te facilita um pouco a vida, porque você vê mais do que você está vendo. E eu acho que é uma consciência da visualidade. Você não precisa ter consciência apenas por palavras, você pode ter consciências decodificadas, né? Seria alguma coisa desse tipo. E eu acho que o desenho ajuda você a ver mais do que você está vendo. De certa maneira é um recado da exposição, né? Essa visão prospectiva. Prospectiva, é isso. E talvez a gente perceber uma necessidade de valorização, né, do que é possível se construir tendo consciência da linguagem do desenho, né? Esta perda faz com que a gente não consiga se situar muito bem. Não tem parâmetro. Né? Infelizmente, a percepção comum do que vem a ser desenho é algo ainda muito... é alguém que tem uma habilidade especial, né? A gente não consegue olhar para as coisas e ver o desenho que está contido dentro de cada um dos objetos que a gente pega no cotidiano, da dimensão da cidade que a gente vive. Quer dizer, para a gente repensar a cidade, a gente vai ter que repensar um desenho da cidade. Então, expandir um pouco e olhar como a obra de arte e como os artistas se utilizam de estratégias, de formas, né? Que a gente pode... em alguns momentos entender que determinada forma visual estaria distante de um pensamento, a gente começa a relativizar isso. Então acho que essa exposição, vamos dizer assim, é um suspiro, né? Uma tentativa de dizer, olha, prestem atenção nessa linha. Isso existe. Isso existe. Né? Que se a gente se der um pouco de tempo e de tranquilidade, vai conseguir ler o título aqui na abertura, entendeu? Obrigada, agradeço vocês pela disponibilidade, pela atenção. Adoramos o nosso bate-papo, conhecer a exposição. Até a próxima. Até a próxima, nós aqui agradecemos.